Olá, muito bom dia. Hoje é dia 19 de janeiro do ano 2022. Muitas coisas aconteceram no ano passado. Terminamos aí um ano onde houve algo diferente nesse Brasil. Chuva no Nordeste com inundações. Aqui no Sudeste também, envolvendo São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. E assustadoramente no Rio Grande do Sul, uma seca terrível com mais de 40 graus de temperatura e realmente faltando água. O negócio está muito difícil lá. Mas tudo bem, começamos 2022 e diante de tantas situações, tantas dificuldades, podemos dizer que com tudo isso até aqui o Senhor nos ajudou. Eu reservei algumas palavras nesta manhã porque é a primeira vez que eu estou produzindo um vídeo nesse estilo e eu pretendo, a partir de agora, estar produzindo com mais frequência. A cada 5 dias, ou dependendo da situação, com muito mais frequência. Por quê? Estamos vivendo dias difíceis e muitas coisas que nos afetam, de certa forma, têm a ver com as nossas decisões, com as nossas escolhas. E eu quero falar um tema agora de manhã, escolher um tema que parece assim um pouco complexo, mas ele tem a ver até com a nossa situação também. O título que eu escolhi para falar, para refletir sobre nós, é Perdoados, mas não habilitados. Como que pode ser isso? Eu vou me basear na experiência de alguns personagens bíblicos e tirar ali algumas lições que devemos avaliar para nós hoje também. Nós encontramos na Bíblia três personagens importantes na retirada do povo de Israel do Egito. Entra em cena, primeiro colocar a menina Miriam, Miriam também, como alguns o desejam mencionar, irmã de Moisés. Quando Moisés nasceu, quem dominava era um faraó que não conhecera José e procurou ali impedir que meninos nascessem ou sobrevivessem, provocando, quem sabe, ali um genocídio, dando ordem às parteiras que matassem as crianças. Mas quando Moisés nasceu, a sua mãe o escondeu por 3 meses, nós conhecemos toda a história, e como não podia mais ocultá-lo, preparou um cesto, um cestinho, impermeabilizou e colocou no rio, e sua irmã mais velha ficou acompanhando. Enquanto isso, a princesa chega, a filha de Faraó chegou para tomar banho e viu aquele cesto. E quando viu ali aquela criança, né, sua irmã chegou e falou: quer que eu chame alguma das mulheres para cuidar dessa criança para você? Tudo encaminhado por Deus. E aquela princesa concordou, a mãe foi, chamou, a filha foi, chamou a mãe dela, e então a mãe de José foi paga para cuidar dele mesmo. Um milagre, uma intervenção divina, e Moisés foi educado até os 12 anos em sua casa, e depois a filha de Faraó o tomou como seu filho adotivo, e ele foi educado nas melhores escolas do Egito. Estava sendo preparado para ser um general e até mesmo substituir o Faraó como neto dele. Mas tudo bem. Moisés, ele simplesmente tinha simpatia pelo seu povo. Aprendeu com sua mãe a amar o Deus de Israel. E ele não estava muito satisfeito, provavelmente, com aquela vida de futuro herdeiro do trono. Mas aí ele demonstrou isso quando uma vez viu um dos seus irmãos sendo agredidos, né, um judeu sendo agredido, um israelita, por um egípcio, e ali ele foi lá apartar e acabou matando o egípcio. Em um momento que ele teve a oportunidade de matar o egípcio e teve que fugir dali para Midian, onde ali por 40 anos conviveu com ovelhas, pastoreando as ovelhas de seu sogro, Jetro, e Deus então o chamou para tirar o seu povo do Egito. E aí entra na história a figura de Arão, porque Moisés se achava relutante e Deus então chamou Arão para que viesse ao encontro de Moisés, e assim ambos foram para o Egito. E nós conhecemos toda aquela história até que eles saíram
do Egito com mão forte. Deus teve que lançar as 10 pragas para que Faraó realmente libertasse o povo. No entanto, a gente vê aí uma trajetória, uma carreira, onde os 3 irmãos estiveram atuando. Então, na verdade, nós temos algo a aprender na história desses 3. Mas há algo na vida de Moisés, de Arão e Miriam, que nos surpreende, porque eles eram uma elite ali que atuava como a liderança do povo de Deus. Claro que tinha os outros príncipes também, mas aquela família é que estava na frente. Miriam auxiliava também ali com todas as pessoas ali. Ela era uma anciã, uma pessoa, ela era mais velha que Moisés. E Arão foi escolhido como sacerdote, e ele era aquele que tinha sobre os seus ombros o apresentar a vida do povo, o pecado do povo perante Deus. Moisés, então, era aquele líder que estava conduzindo o povo de tal forma que era levado ao arrependimento, ao pecado, assim por diante. Porém, nessas jornadas nós encontramos algumas coisas que impediram que Moisés, Arão e Miriam entrassem na Terra Prometida. Eles foram perdoados por Deus, é verdade, mas eles foram inabilitados. O pecado de Miriam foi quando ela se rebelou contra a autoridade de Moisés e Arão a apoiou. E ela ficou leprosa. A punição maior foi para Miriam. Ela questionou a liderança de Moisés e Deus foi que escolheu Moisés. Até aí tudo bem. Ela foi perdoada, foi restaurada, assim por diante. Arão, além disso, ele foi conivente principalmente com os israelitas ao fazer o bezerro de ouro. E isso o incapacitara também para tomar posse na terra prometida e continuar a exercer por mais algum tempo o sacerdócio em Canaã. Mas e Moisés? O que será que aconteceu com Moisés? Vamos pegar aqui um trecho importante que Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, e eu gostaria de ler aqui uma breve passagem para vocês, que está lá em Êxodo 33, certo? E eu acho tão maravilhoso isso, essa amizade, esse carinho que Moisés e Deus tinham um com o outro, que houve essa seguinte conversa aqui. Êxodo 33, verso 17 até o 23. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Que coisa linda, né? Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Olha só o que Moisés fez. Ele rogou a Deus que lhe mostrasse a sua glória. Mas olha aqui uma coisa que... Qual foi a resposta que o Senhor deu a Moisés? Olhem só. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em eu tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus deu a Moisés uma oportunidade de, pelo menos, ele vê-lo pelas costas. E isso foi suficiente para que Moisés descesse com o rosto resplandecendo. Mas acontece que esse mesmo Moisés, que tinha essa amizade, essa intimidade tão grande com Deus, não pôde entrar na Terra Prometida. Por quê? Infelizmente, uma falha na sua conduta, um pecado
que foi considerado um agravante, o impediu de continuar vivo para entrar na Terra Prometida. E esse pecado foi quando Deus pediu a ele que falasse a rocha em Meribá. Naquela contenda que teve por Israel, ele se exaltou e ao se exaltar, obedeceu até o momento que Deus falou, chama Arão e toma o cajado e fala à rocha. Mas ele se exaltou, ficou nervoso e feriu a rocha. E por causa disso, Deus falou, você não entrará na Terra Prometida. E aqui você vai ver em Deuteronômio 3, acho interessante que Moisés, ele faz uma oração a Deus. Ele diz assim, olha, também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as suas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Pois é, esse grande homem que tivera ali um relacionamento, uma amizade tão íntima com Deus, Deus teve que se indignar e falou, Moisés, não me toque mais nesse assunto, não fale mais comigo sobre isso, eu já disse, você não vai entrar e pronto. E ali Moisés teve que consentir, que aceitar, e ele faleceu naquela região. O que nós podemos tirar de lição, de proveito para a nossa vida hoje? Como Moisés, Arão e Miriam, nós temos um relacionamento com Deus também. Nós nos dizemos servos de Deus e que guardamos os seus mandamentos. Porém, ao longo da nossa vida, nós cometemos alguns deslizes, alguns pecados que talvez jamais um cristão deveria praticá-lo, mas nós pecamos. E talvez isso vai ficar como algo marcado em nossa mente, em nossa vida, como se estivesse sempre nos cobrando. Mas nós já confessamos, já fomos perdoados. Porém, esse pecado perdoado, ele pode fazer com que eu e você não esteja habilitado para estar vivo até o dia da volta de Jesus e teremos que provar a morte. E assim participaremos da ressurreição especial para herdar a vida eterna. Mas nós não poderemos fazer parte dos 144 mil que são aqueles que permanecerão vivos até a volta do Senhor Jesus. Já parou para pensar nisso? Cada um de nós tem que parar para pensar como é que está a minha vida hoje. Será que tem alguma mancha no meu caráter ao longo da minha vida que depois de ter conhecido a Cristo eu vim a praticar, a viver, e isso pode impedir-me de permanecer vivo até a volta do Senhor Jesus? Lembrando, meus queridos, que para poder estar vivo até a volta do Senhor Jesus, não meramente precisa ter saúde, força e condições físicas e estar fugindo dos perigos. Sem o Espírito Santo, sem a chuva serôdia, será impossível eu e você estarmos vivos até a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos da chuva serôdia. O meu apelo é para que eu e você, independente daquilo que foi a nossa vida no passado, o pecado que nós praticamos, não importa. Se você e eu vamos estar vivos até a volta de Jesus, ou se nós vamos descansar para ressuscitar na ressurreição especial, o importante é que tenhamos paz com Cristo agora, que nós tenhamos o Espírito Santo em nossa vida agora, que nós nos arrependamos dos pecados, que nós os confessemos e o abandonemos, e não permitamos que isso venha ser um empecilho na minha e na tua vida. Nós estamos vivendo nos derradeiros dias da história deste mundo, e muitos de nós não sabemos o que será o amanhã. Hoje é o dia que eu e você temos a oportunidade de decidir sobre a nossa vida. Podemos fazer uma análise do que foi o ano passado. Será que nós deixamos alguma coisa registrada nos livros dos céus?
e que nós não nos arrependemos? Será que tem alguma coisa em nosso caráter que ainda não foi tirado e que pode nos impedir de entrar no céu, na terra prometida? Pensemos seriamente nisso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que essa reflexão possa fazer com que você e eu cresçamos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, vivemos num mundo difícil e acreditamos que talvez nós sejamos a última geração da história deste mundo. É verdade que alguns de nós poderá descansar porque só o Senhor conhece e sabe quem é digno de poder estar de pé naquele grande dia sem provar a morte. Mas não importa, Senhor. Nesse momento, queremos ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus e por isso nós suplicamos que a Tua graça nos alcance. Nos ensina a nos olhar, a nos ver a nós mesmos como o Senhor nos vê. Dá-nos o colírio santo que faz com que possamos discernir o certo do errado e assim nós estarmos habilitados para receber a vida eterna em Cristo Jesus, quer seja na transladação ou na ressurreição. Seja glorificado o Teu nome, esteja conosco no decorrer desse dia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado a você que está assistindo esse vídeo, não sei a que hora que você vai estar assistindo, mas que Deus te abençoe e te guarde. Eu peço que você dê um like, compartilhe, espalhe esse vídeo o máximo possível. Eu vou querer trazer mais e mais mensagens, se possível todos os dias, mas que eu e você possamos estar firmes nas mãos do Senhor. Um abraço, Deus abençoe. Fique com Deus. Um bom dia.